De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Toda terça-feira às 11h30 da noite. Você nos acompanha aqui ao vivo, né? O nosso programa passando aqui na PUC TV Goiás. Na verdade o programa é gravado, mas ele passa como se fosse ao vivo para você. Mas tem ele também disponível, aí sim gravado e inclusive por partes, né? Por bloco, lá no YouTube, no canal da PUC TV Goiás. E você pode também nos ver no Facebook, no Instagram, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Não deixa lá de assistir ao nosso programa, curtir, mandar a sua mensagem e também compartilhar com seus amigos, né? Para que a gente possa fazer uma grande rede aí de informação, de entretenimento para os nossos amigos nas redes sociais, ok? Então, o Taekwondo é um esporte olímpico, agora foi nas Olimpíadas passadas. Foi a primeira vez que ele participou como esporte olímpico? Não, o Taekwondo é uma arte marcial milenar coreana, né? Uma arte marcial militar, né? Que foi em milhares de anos. Foi um general? Isso, um general coreano. E ele iniciou como combate, né? O objetivo era ter vantagem física sobre os oponentes. E logo se transformou em esporte, se difundiu pelo mundo inteiro. E na década de 80 ele já começou a ser esporte olímpico. Ah, já na década de 80 já era esporte olímpico? É que tem uma coisa complicada. Ele iniciou em 88 em Seul e em 92 em Barcelona com o propósito de ser demonstrativo. Ou seja, ele não estava no quadro de medalhas. Sim. Ele foi bloqueado em 96 em Atlantas e retornou, não bloqueado, teve que esperar essa outra edição. E em 2000, em Sydney, ele já oficializou. Então, de 2000 para cá, ele se tornou oficialmente olímpico. Pois é, e o Brasil? Quantas medalhas olímpicas já ganhou no Taekwondo? Isso, o Brasil ele teve a sua primeira medalha em 2008, com a Natália Falavigma, né, que foi medalha de bronze em Pequim. E logo em 2016 tivemos, né, a segunda medalha com o Maico Andrade, né, no Rio. Foram duas medalhas que foram muito importantes para o nosso país. Nós temos potencial para pensarmos em mais para 2020. Acredito que estamos no caminho, né? Temos algumas medalhas em outras competições importantes, como campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos. Porém, a medalha olímpica ela que tem mais peso, né? Então, hoje, né, temos essas duas medalhas que é a nossa referência. Só um detalhe que eu queria comentar, que quando a modalidade ela se torna olímpica, a modalidade marcial, ela se torna um pouquinho esportiva, ela perde um pouquinho do seu lado marcial. O lado marcial ele tem um pouquinho daquele militarismo, é uma regra que não pode ser... Existe uma espiritualidade em torno espiritualidade. do Taekwondo, né? E quando ele se tornou olímpico, ele perdeu um pouquinho dessa identidade. Isso eu tenho coragem de assumir. É difícil você encontrar um mestre de qualquer arte marcial que se transformou em arte marcial, em esporte olímpico, assumir isso. Realmente nós tivemos uma identidade olímpica hoje. E eu começo desde quando você... A Olimpíada é uma competição charmosa demais. O uniforme número 1 é o agasalho olímpico que cada país utiliza. E aquele uniforme olímpico, ele não é o kimono, ele não é o dobo, ele é um uniforme que se identifica como padrão do país. Só aquela questão ali já começa a sair da identidade marcial. Até porque geralmente os países fazem todo um financiamento em cima dos atletas que você têm divulga aquilo, né? Eu mesmo tive uma oportunidade agora, cheguei de Marrakech, né? Participei do Ginazid, que já é um caminho olímpico. Eu tinha um sonho olímpico, eu gosto de brincar que eu já comecei a realizar meu sonho. Então fui técnico da seleção brasileira escolar, né, no Marrocos, e eu senti esse clima olímpico. Você recebe um kit, calção, meia, tênis, chinela, camiseta. Há uma padronização, né? Então, assim, hoje você vai usar a camisa tal, short tal. Toda a delegação de todas as outras modalidades usando o mesmo uniforme, tomando café da manhã juntos, tendo aquela convivência com todo mundo. Entendi. Então é muito bacana, eu acabei entendendo hoje, para falar que quando o esporte se torna olímpico, ele pega uma identidade olímpica, que é uma identidade universal. Você não pode ficar muito defendendo a bandeira do esporte. Você já começa a defender, eu sou brasileiro, sou do Brasil, estou aqui competindo, representando o Brasil aqui. Okay. Não só a modalidade. Tá, mas vamos voltar nesse assunto ainda. Doutora Adriane, você falava que a psicologia e também toda a preparação de um atleta,
não tem só a formação do rendimento, da competição, mas também a formação humana, não é? E a gente vê que o Taekwondo, ele é um esporte que se preocupou inicialmente em formar o ser humano. Ser humano, para ele ter equilíbrio, ter controle sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, né? E na medida que ele vai progredindo no esporte, ele passa também a ser responsável pelos colegas, pelas outras pessoas. Não é um esporte para ele... Ele vence pelo caráter, né? O autocontrole e pela sua capacidade de se solidarizar com os outros. A psicologia pode colaborar com isso nesse processo de formação, doutora? Eu acho que duplamente, colaborar com suas técnicas, sua ciência para melhorar rendimento humano e esportivo, sobretudo aprender. Porque se tem uma coisa que as artes marciais nos ensinaram, é o caminho do meio, né? Que é o que significa o judô, né? Que é a busca por um equilíbrio entre esses dois tipos de desempenho, e rendimento esportivo e rendimento humano. As artes marciais nos ensinaram esse caminho do meio. O que acontece? Entra o espetáculo, nós vivemos na sociedade do espetáculo. E é ela que faz com que este caminho seja modificado para o espetáculo, para que se adeque ao mercado. Então, hoje, quando você tem um evento que une todas as lutas marciais, como é o caso do MMA, nas lutas, nos grandes UFCs. Mas esse mercado, então, é um inferno, né? Porque sempre quando ele entra, ele acaba travestindo o interesse, digamos assim, puro das iniciativas originais, não? Exatamente. Ainda bem que foi você que disse, né? Porque fazer a leitura do mercado como um agente deturpador para o interesse mercadológico financeiro de capital para alguns poucos, em detrimento do sacrifício de muitos e do sacrifício de valores, é a tônica do mercado em qualquer situação. No esporte, ele é mais vil porque as grandes marcas, elas são diametralmente opostas à ideia de saúde. Então, você pega umas marcas aí que, se você tomar, você não vai ser atleta. Se você usar, você não vai ser atleta. Então, o que é isso? Se é elas que você tem que consumir quando você entra no Parque Olímpico. Porque outras não podem entrar. Você não pode levar sua garrafa d'água. Então, quando os valores, eles viram os valores do mercado, o Taekwondo tem que se adaptar. O judô, o boxe, todos agora estão sendo modificados para atender a demanda do maior fenômeno atual, que é o MMA. Exato, mas nem todo mundo que se prontifica a praticar um esporte tem interesse em altas disputas, em disputas profissionais e tal. A gente vê aí que tem muitas escolinhas, aqui em Goiânia mesmo, em torno de Goiânia, tem muitas escolinhas de esporte, de futebol, de capoeira, de karatê e também do taekwondo, né? E de outras modalidades e tal. Muita gente que participa dessas escolinhas, desses treinamentos, não tem nenhum sonho, às vezes, de ser um grande atleta. Eles querem praticar o esporte, né? Nesse caso, então, ainda há chance dessas pessoas usarem o esporte como maneira, como modo de formação. Olha, para você ter uma ideia, vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. A psicologia do esporte, o trabalho do psicólogo do esporte com alto rendimento é menos de 1/5 das nossas possibilidades de trabalho. Trabalho nosso com reabilitação por meio do esporte, de qualidade de vida, de formação educacional. Então, você imagina que um psicólogo, numa escolinha de um grande clube da cidade, poderia, junto com a pedagogia dos treinadores, auxiliar, porque o psicólogo, ele é expert em como que as pessoas aprendem. Ele sabe as técnicas para uma pessoa aprender. O professor sabe as técnicas do que ele tem que ensinar. Junta o queijo com a goiabada. Ele sabe o quê e eu sei como. Se a gente conseguisse trabalhar junto, a formação dos nossos atletas, suponhamos que na hora da peneira, porque a gente sabe, de cada 13 mil que entra, chega 10, alguns anos depois, nos times principais. O que a gente faz com os outros 12 mil? Né? Esses precisam de formação humana, de condição, de se sentir fortalecidos nas habilidades que só o esporte pode ensinar. Respeito aos valores, às regras. O que você tem que ensinar essas crianças é que elas podem e devem driblar, mas sem infringir as regras. Isso é trabalho nosso e as pessoas, elas acham que a gente vai estender um divã vermelho e o jogador vai chorar porque brigou com a namorada. Nós não fazemos isso que as pessoas pensam que nós fazemos. Isso faz o psicólogo clínico no consultório, que pode atender os nossos atletas. Mas nós efetivamente lidamos com humanidades, aprendizagens e a capacidade de ser um ser humano melhor. Ok. A produção está falando aqui do intervalo, mas não entendi bem, mas eu queria perguntar ainda de gastos do intervalo.
No caso, assim, você falou do esporte olímpico, que é um esporte olímpico agora e tal, isso acaba condicionando a preparação dos atletas. Mas você tem muitos atletas, que eu imagino, trabalham e treinam com você, que não tem essa perspectiva olímpica. Então, hoje eu trabalho só com alto rendimento. Só com alto rendimento? Só com alto rendimento. Mas eu tenho uma grande admiração e valorizo muito aquele professor que está na academia, no bairro ou num projeto social, que não preocupa com o atleta olímpico que eu preocupo. Ele preocupa com resgatar um cidadão, manter um cidadão de bem com boas condutas. Okay. Então ele ensina ali os princípios básicos que a arte marcial ensina, que é respeito, cordialidade, respeitar a hierarquia, que eu acho que hoje realmente a gente precisa muito disso. Hoje você dirige aí, alguém entra na sua frente, buzina e ainda acha que está com a razão. E a arte marcial, juntamente com todos os ensinamentos, ele está para isso mesmo. Okay. Então ensinar o ser humano a ter um respeito, a saber que ele vai ter uma condição física, técnica diferenciada e que ele tem que se policiar. Que ele aprendeu ele ganhou uma arma para se defender, que é a técnica, mas ao mesmo tempo ele tem que ter boa conduta. Não pode sair por aí socando alguém, agredindo alguém. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar justamente disso, das etapas, dos processos de preparação de um bom atleta, de um atleta que seja mais humano e mais competitivo. Daqui a pouquinho.